Atenção, aventureiros, posição para o voto. Por amor a Jesus, parecer como melhor. Descansar, posição. Atenção, aventureiros, para a lei dos aventureiros. Jesus me ajuda a ser Obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Agora vamos cantar o hino dos aventureiros. Olá, bom dia, Clube Estrelinhas de Botafogo. Hoje é um dia muito especial e eu estou aqui com a Alice, a minha filha aventureira. E você sabe, Alice, que dia é hoje? É o dia dos aventureiros e o dia das crianças adventistas. Que coisa maravilhosa! Infelizmente a gente está em quarentena e a gente não pode estar na igreja, né, Alice, para fazer aquela festa bonita que a gente faz, enfeitar a igreja, reunir todo o clube, todas as crianças, mas nem por isso a gente vai deixar de dar o nosso recadinho, a nossa mensagem de Jesus para os nossos amiguinhos e os pais que nos acompanham aí pelo canal do YouTube da igreja. E a mensagem que nós vamos transmitir está no livro de Daniel, e eu quero ler um trechinho dessa história. Daniel, capítulo 6, os versos 1 ao 5, nós lemos o seguinte: Pareceu bem ao rei Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nada contra Daniel, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então nós temos aqui, Alice, essa história. Você conhece essa história? Sim, é a história de Daniel. É mesmo? E você sabe o que acontece nessa história?
Sim, sei sim. Então conta para nós e para os amiguinhos que estão nos acompanhando. A história começa bem assim. Todos os dias, Daniel orava na janelinha de oração dele. Mas um dia, os inimigos de Daniel viram ele orando e foram falar lá com o rei. E que todos que orassem a Deus iam ser jogados na cova dos leões. Verdade? Aham. E Daniel, sem saber de nada, continuou orando. E eles jogaram Daniel na cova dos leões. Mas o rei ficou muito triste porque ele havia sido enganado. E o rei era amigo de Daniel. Então, depois de um tempo, Daniel orou e um anjo apareceu e fechou a boca dos leões. Verdade? E depois de um outro tempo, o rei apareceu para ver se Daniel estava bem. E Daniel não estava com uma ferida. E o rei acreditou que eles só deviam adorar ao Deus de Daniel. ao Deus de Daniel. E sabe quem foi preso? Ao invés de Daniel, quem foi preso foi os inimigos de Daniel, por ter enganado o rei. Foram jogados na cova dos leões? Aham. E o que os leões fizeram com eles? Eles devoraram tudinho. Nossa, que história! Que história! Vocês viram, crianças? Né? Daniel, por ser fiel a Deus, Daniel era um menino de oração, né, Alice? Um rapaz de oração, orava ali todos os dias, 3 vezes ao dia, e por isso armaram ali um esquema, né? Enganaram o rei, armaram uma cilada para Daniel, para que ao ele estar orando, ele estivesse quebrando a lei do rei. E ao quebrar a lei do rei, Daniel foi condenado à cova dos leões. Mas aí Deus mandou um anjo maravilhoso para fechar a boca dos leões, e os leões ficaram igual gatinhos, mansinhos, né, quietinhos Igual durante... a cachorrinha que eu tenho. Igual a cachorrinha que você tem, né? E eles ficaram quietinhos, e no dia seguinte, quando o rei Dario foi lá olhar para ver se Daniel estava vivo, Daniel estava lá, né? Não tinha nem um arranhãozinho. Que história fantástica. Estava Daniel fazendo carinho nos leões. O Daniel estava lá fazendo carinho nos leões. Mas você sabe, Alice, que essa história conta a respeito de uma experiência que Daniel viveu já quando ele estava bem velhinho, quase no final da vida dele, foi quando aconteceu isso com Daniel. Mas Daniel não começou a ser fiel a Deus quando ele já estava velhinho. Daniel começou a ser fiel a Deus há muito tempo, muito antes. Quando a gente vai lá no comecinho do livro de Daniel... Desde criancinha, né? Desde criancinha. No capítulo 1, no verso 8 de Daniel... Imagina, gente, vocês desde criança até velhinho adorando Jesus. Adorando a Deus. Muito tempo, né? Muito tempo. E no capítulo 1, no verso 8, Alice, diz assim, ó: resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as coisas, com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A gente percebe, Alice, que desde quando Daniel chegou em Babilônia, Daniel tomou uma decisão. E essa foi a primeira decisão que Daniel tomou, a decisão de ser fiel a Deus. Você sabe, Alice, que mesmo as crianças pequenas, como os aventureiros, como as estrelinhas de Botafogo, podem tomar decisões. Você pode tomar decisões e todas as crianças também. E essas decisões, elas são muito importantes, porque as decisões que vocês tomam hoje, elas vão influenciar a vida de vocês para sempre. Assim foi com Daniel. Daniel tomou uma decisão lá jovenzinho, que ele não ia se contaminar com as coisas do rei, que ele não ia se contaminar com Babilônia, que ele seria fiel a Deus durante toda a sua vida. E agora Daniel estava ali velhinho e ainda assim permanecia fiel a Deus, ao ponto de ser jogado aos leões para ser fiel a Deus. A gente pode tomar decisões ruins, mas não quer dizer que a gente deixe de amar a Deus.
É verdade, porque Deus nos perdoa, mas a gente deve tomar decisões boas, né? Porque quando a gente toma decisões boas, Deus, Jesus fica feliz com isso e nós somos abençoados. Porque assim como Deus mandou um anjo para fechar a boca do leão, Deus também vai mandar um anjo para a nossa vida, para nos proteger daquilo que a gente tem medo, para proteger a gente do coronavírus, para proteger a gente das coisas ruins desse mundo, da violência, de tudo de mal que acontece. Porque Deus nos ama e cuida de nós assim como cuidou de Daniel. Então, crianças, hoje o desafio para nós, no dia dos aventureiros, queridos papais e mamães que também estão nos acompanhando, o nosso desafio hoje é tomar uma decisão muito importante. Você sabe que decisão é essa, Alice? Amar a Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus é a pessoa mais importante da nossa vida. Então a gente deve amar a Deus mais do que tudo. Amar a Deus mais do que o papai e a mamãe. Amar a Deus mais do que os amigos. Amar a Deus mais do que sorvete. Amar a Deus mais do que doces. Mais do que pizza. Mais do que chocolate. Mais do que tudo, né? Porque Deus é a pessoa mais importante. Daniel amava a Deus mais do que tudo. Vocês viram como é que Jesus é bom com a gente? É mesmo? Por quê? Ele fechou a boca dos leões. Ele mandou um anjo para fechar a boca dos leões de Daniel. Ele criou uma natureza muito bonita pra gente. Vocês viram como é que Jesus é bom? É verdade. E assim a gente deve permanecer fiel a Deus em todas as coisas. Não é fácil ser fiel a Deus. Às vezes a gente sente vontade, nos sentimos tentados a desobedecermos a Deus, a fazermos escolhas ruins, como você disse, Alice. E quando isso acontece, a gente deve sempre correr até Jesus, pedir perdão e voltar a fazer aquilo que é certo, para que a gente seja como Daniel. Você viu na história que os inimigos de Daniel procuraram na vida dele, em todos os lugares, uma falhazinha, um errozinho de Daniel, para que pudessem condená-lo. E não encontraram nada. E eles chegaram à conclusão de que a única maneira de fazer Daniel desobedecer ao rei seria colocando a fé de Daniel em questão. Então, eles sabiam que Daniel somente desobedeceria ao rei se ele tivesse que escolher entre obedecer a Deus e o rei. Às vezes a gente vai ter que escolher entre obedecer a Deus e obedecer às coisas do mundo. E a gente deve sempre escolher obedecer a Deus. E assim nós seremos abençoados. Os anjos de Deus estarão nos guardando e nos protegendo. E será maravilhoso continuar seguindo essa caminhada com Jesus, né? Desde pequenino como aventureiros e depois quando forem grandes, nós continuaremos sendo fiéis a Deus. Tem um versinho na Bíblia, Alice, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ela for velha, quando ela for adulta, ela não vai se desviar dele. Então aquilo que você está aprendendo agora, e as estrelinhas de Botafogo também têm aprendido no clube a respeito de Jesus, a respeito de ser puro, de ser leal, de ser obediente, tudo isso vai fazer com que uma sementinha seja plantada no seu coraçãozinho. E quando você for adulta, você vai continuar sendo fiel a Deus, seguindo os mandamentos de Deus. E isso é uma coisa muito boa, crianças. Que Deus esteja com vocês. E que Deus esteja abençoando a cada papai, a cada mamãe. E que você tome hoje essa decisão de amar a Jesus sobre todas as coisas. Alice, eu quero tomar essa decisão hoje. Eu quero dizer para Jesus: Senhor, eu te amo acima de todas as coisas. Você também quer tomar essa decisão? Sim. Louvado seja Deus. Então vamos orar e pedir que Deus nos abençoe e abençoe a nossa casa, a nossa família e abençoe o clube. O que você quer falar? Para quem não sabe, mandamentos são as leis que Jesus trouxe pra gente. É verdade. É importante essa observação. Mas agora a gente vai orar para pedir que Deus abençoe a nossa casa, os papais e as mamães, os nossos irmãozinhos, e que Deus abençoe o clube de aventureiros Estrelinhas de Botafogo, a diretoria, todas aquelas pessoas que estão envolvidas, porque esse é um trabalho muito bonito e nós temos certeza de que em breve nós vamos nos encontrarmos com Jesus. Então vamos orar? Vamos. Feche os olhinhos, posição de oração. Posição de
Muito bem, vamos orar então. Querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque a Bíblia está repleta de histórias maravilhosas a respeito do teu amor, do teu cuidado com os seus filhos. Nós acabamos de ver agora a história de Daniel. Daniel, que desde pequeno tomou a decisão de ser fiel ao Senhor e não se contaminar com as coisas de Babilônia. E assim ele permaneceu fiel ao Senhor até o fim da sua vida. Mesmo quando ele foi ameaçado e a sua vida ficou em risco e ele foi jogado na cova dos leões, ele permaneceu fiel ao Senhor e não deu um passo atrás sequer. Ajuda-nos hoje, ó Deus, a tomarmos essa decisão de amarmos o Senhor sobre todas as coisas, para que nada nem ninguém nesse mundo nos afaste de Ti e nos faça desistir de permanecer ao seu lado. Abençoe cada aventureiro do Clube Estrelinhas de Botafogo. Abençoe a cada papai, a cada mamãe, a cada irmãozinho, a cada família que compõe essa grande rede familiar que está empenhada na salvação dos pequeninos. Pai querido, abençoe de forma especial o Clube de Aventureiros Estrelinha de Botafogo, bem como a sua diretoria, para que eles continuem enganjados nesse projeto tão bonito e que ele continue dando frutos para a honra e glória do teu nome. Fica conosco, livra-nos de todo mal, envia teus anjos para estarem conosco, assim como esteve com Daniel na cova dos leões, pois assim temos a certeza de que nenhum mal nos acontecerá. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Que Deus abençoe vocês. Feliz sábado. Um beijo. Mensagem feita com muito amor e carinho para você e sua família. Queridos aventureiros, hoje é um dia muito especial. E nós não poderíamos deixar de aparecer na sua telinha para dizer que você e sua família fazem parte do plano de Deus e de sua salvação. Assim como Daniel, faça da oração a sua primeira decisão a cada dia em sua vida. Existem covas cheias de leões por aí, aguardando a nossa queda. Mas Deus enviará seus anjos para nos guardar e proteger. E com Jesus seremos salvos. E você, já orou hoje? Que este Dia Mundial dos Aventureiros seja o marco para o início da sua comunhão diária. Nós, da diretoria do Clube Estrelinhas de Botafogo, já tomamos nossa decisão. E estaremos unidos em oração. E juntos, por amor a Jesus, faremos sempre o nosso melhor.